Boa tarde, meu povo, meus irmãos, como é que vocês estão? Minha família. Estou aqui mais um dia, no 35º dia desse livro abençoado dos 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural em nossas vidas, em sua vida, em minha vida. Amém? Desde o primeiro dia da primeira pregação até o 35º dia, 35 dias de pregações está sendo uma bênção. Creio que todos que estão assistindo, todos que estão vendo a palavra, vendo nossa família pregar, está sendo uma bênção. E eu quero agradecer a você que tem participado, que tem pregado nesse livro, que está obedecendo a ordem do Senhor. Isso que eu vou ler aqui também, obedecer a ordem do Senhor, ouvir a palavra. Muito parabéns, porque tem falado muito, tem mudado o dia das nossas vidas e tem mudado as nossas vidas, amém? Estou aqui para falar sobre o dízimo. O engraçado é que Deus quer falar alguma coisa para mim sobre o dízimo. E eu fico pensando demais sobre isso. Não que eu não dou o dízimo, jamais, eu dou o dízimo tudo certinho. Mas Deus quer mudar a minha mente, quer abrir uma chave nova. E quando eu preguei sobre o dízimo na igreja, Deus falou muito comigo nos estudos. Eu matutando e Deus abrindo, lançando palavras boas sobre a minha mente, sobre o meu coração. E ali eu chorava sobre o dízimo. A primeira vez que eu chorei estudando sobre o dízimo. Mas como assim? Eu nunca tinha vivido isso. Nunca tinha chorado. Nunca tinha se abrido assim com Deus, tanto no dízimo. E foi um negócio sobrenatural sobre a minha vida. Porque eu venho de anos na igreja e nunca eu senti tão confortável Deus falando comigo sobre o dízimo. E aqui, o engraçado é que eu não pedi para meus pais, os pastores da igreja, não pedi para ninguém me dar eu peguei por acaso essa nova página do 35º dia e caiu o dízimo. O engraçado foi esse, e eu dando uma estudada e Deus falou muito comigo sobre isso, que está lá em Mateus 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor. Aqui tem uma história de um homem. Vou ler um trechinho para vocês entenderem. Algum tempo antes de Henry Crowell comprar um moinho, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele claramente através de um sermão de D.L. Moody, que o impressionou profundamente. Crowell seguiu as direções da voz celestial que direcionava para tornar-se um semeador na obra de Deus. O engraçado aqui é que o que eu estou lendo aqui, eu preguei na igreja. Porque aqui nós temos que ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós temos reclamado, chegado em casa e não ajoelhamos e oramos pedindo obrigado a Deus por isso e aquilo. Muitas das vezes nós reclamamos que estamos comendo ovo hoje, comendo ovo amanhã e não agradecemos a Deus. Não só isso, mas de nós ouvir a palavra do Senhor. Às vezes nós estamos pegando o nosso dinheiro e não estamos tirando nossos 10%. Não estamos fazendo com que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas, porque Deus lançou a palavra, Jesus lançou a palavra. Então, se nós seguimos Jesus, nós temos que seguir a palavra dele. O que adianta seguir a Jesus e não seguir a palavra dele? E aqui diz que Crowell seguiu o direcionamento daquele que Deus falou sobre um homem, que o homem falou para Crowell. E Crowell abriu seu coração, abriu sua mente. Isso é muito importante em nossas vidas, meus irmãos. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração.
Às vezes os pastores lançam a palavra, às vezes a pastora lança a palavra, e às vezes entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Ou muitas das vezes entra pelo um ouvido e em nossos corações e em nossas mentes reclamamos, julgamos. E não pode ser assim. Não, jamais. Se queremos ter uma vida abundante, se queremos ter uma vida próspera, temos que seguir o direcionamento que Deus tem passado para os nossos pastores, os nossos líderes. E seguindo assim, eu duvido que você não será abençoado. Eu sou jovem e do tempo que eu estou na igreja, de criança, eu nunca vi Deus desamparar o justo. E aqui diz que Cruel fez o seguinte, falou para Deus: Deus, se me deixar ganhar dinheiro, vou usá-lo em seu serviço. Dentro de 10 anos, aqui diz dentro de 10 anos, ele pediu a Deus, e dentro de 10 anos, Deus veio com a resposta. Isso daqui também fala conosco sobre esperar. Porque muitas das vezes não queremos esperar. Às vezes queremos as coisas rápido. Pedimos para Deus e queremos já. E não é no nosso tempo, é no tempo do eterno, é no tempo de Deus. Tenha calma, acalma os nossos corações, acalma-te o teu coração. Porque tudo é no tempo de Deus. Deus sabe de tudo. Porque se não aconteceu agora, um dia, quando Deus permitir, já está marcado no coração de Deus o dia que Ele vai te honrar. Se você permanecer, se você seguir firme. Porque muitas das vezes acontece de Deus abençoar nós e nós saímos da igreja. E com aquilo que Deus abençoou nós, nossos corações se revira e deixamos a igreja, deixamos de seguir. Eu já vi muito isso nessa jornada. Eu posso falar nessa jornada, eu sou jovem ainda, mas eu falo nessa jornada porque eu venho desde pequeno acompanhando isso. Mas Deus não vai te dar aquilo que você quer, mas aquilo que te tire da igreja, que te afaste dele. Deus jamais te dará isso. E aqui Deus contemplou o coração de Cruel e viu que ele podia ser abençoado por ele. Mas dentro de 10 anos, Deus abençoou o Cruel. Pode ser que nesse tempo de 10 anos, desde o tempo que Cruel pediu em 2026, um exemplo, Deus abençoou ele em 2036, 10 anos. E nesse tempo, possa ser que Deus estava treinando o coração. Deus estava preparando o coração de Cruel. É a mesma coisa entre nós. Aquilo que você pede para Deus, busque. Busque. Possa pedir para Deus, porque Deus não desampara os seus. Peça para Deus, mas vai matutando. Vai criando algo em seu coração, em sua mente. E vai crescendo, isso vai crescendo, até um dia que Deus te abençoa. E você está preparado para lidar com o dinheiro, você está preparado para lidar com as coisas grandes. E não sairá da igreja, não sairá da presença, não se afastará de Deus. Mas sim, vai se aproximar cada vez mais de Cristo. E nisso, aqui diz, inicialmente ele semeou a dar o dízimo 10%. Ele começou com 10%. Deus começou a abençoar, e ele semeava 10%. E como você vê aqui a mente de Cruel, que ele não estava preso ao dinheiro, mas ele queria abençoar a casa do Senhor. Aqui diz que ele pede para Deus. Se Deus dar também dinheiro para ele, bastante dinheiro, ele irá abençoar a casa de Deus. Se Deus abençoar a empresa de Cruel, ele irá abençoar muito a casa do Senhor. Nós temos que abrir nossa mente, nós temos que abrir nossos corações para isso. O pastor lançou a palavra esses dias, que você possa ser rico.
Mas não esqueça de Deus. Não esqueça de abençoar a casa de Deus. Pastor, igual eu disse, o pastor não quer seu dinheiro. O pastor quer ver você prosperando e abençoando a casa do Senhor. Porque você abençoando a casa do Senhor, a igreja ficará linda. A igreja ficará esplêndida, bonita. Mas também, se você não quiser abençoar a casa do Senhor, não prospera. Deus não prospera. Isso é uma coisa horrível. De nós sabemos da palavra do Senhor, seguir Ele e não querer ajudar a igreja, não querer dar os nossos dízimos. Deus não está olhando para o seu dinheiro. É como eu disse, lá naquela viúva, naquela pobre viúva, Deus estava olhando para os corações, e tinha ricos ali, e tinham gente, pessoas com grandes poderes, mas não estava dando de coração. Mas Deus olhou para aquela pobre viúva, que não tinha nada, e deu tudo da sua pobreza. Deus quer ver os nossos corações puros. Deus não está olhando para o nosso dinheiro, mas sim para os nossos corações. Isso daqui falou muito comigo. Cruel abençoou a casa de Deus com fielmente semeava de 60% a 70% dos seus lucros de toda a sua empresa. Meu Deus, isso é uma coisa sobrenatural. Isso é uma coisa de ler e nossos pensamentos mudar, nossos corações se abrir. Nós que queremos ter uma empresa, ter uma mini empresa, nós temos que matutar mais sobre isso, sobre dízimo. Nem tudo é questão de dinheiro, mas é questão do voto, é do coração. É questão de você estar lá na igreja apoiando, querendo ver a igreja bonita. Essa é essa questão. E ele aqui dava dos seus 60% a 70% para Deus, para a igreja. E Deus contemplou isso. E aqui diz, Cruel é considerado um dos homens mais respeitados do século XX. Além de ele ser poderoso, ter dinheiro, ele é o mais respeitado. Diz que ele é mais respeitado em milhares, milhões de famílias, milhões de empresas. Isso é sobrenatural. Imagina as pessoas vendo, assim como eu e você estamos tendo a sabedoria de saber da história de Cruel. Isso daqui só não abre a mente quem não quer. Isso daqui só não entra no coração, não muda de chave a mente quem não quer. Deus é um Deus sobrenatural. Creio que Deus é um Deus que não mente. Deus é o Deus que não mente. Ele faz de tudo para ver eu e você feliz. Ele faz de tudo para ver eu e você próspero. Deus quer mudar nossas mentes, quer mudar de chave. Isso, lendo sobre isso, o meu coração fica feliz, porque eu estudo sobre a palavra pelo dízimo. Eu não era que eu não era fã, mas eu não lia muito sobre dízimos e ofertas, não tinha muita sabedoria sobre isso. E Deus está do nada, depois da pregação na campanha, Deus tem abrido a minha mente. E eu quero sim ter a minha empresa. Eu quero sim ter meu negócio. Porque Deus, Ele abençoa os empreendedores da casa do Senhor também. Eu abençoando a igreja, eu sou um empreendedor fiel a Deus. Eu abençoando a casa do Senhor, eu sou um empreendedor fiel à casa do Senhor. Nós temos vários espelhos na igreja para nós refletir. O meu espelho é meu cunhado, meu pai, meu tio Alex, tio Gugu. E sobre isso eu fico se espelhando neles. E Deus fala muito comigo sobre isso. E meus irmãos,
Aqui diz que ele foi fiel até o fim, não desamparou a Deus e tornou-se o coração de Deus feliz. É isso que temos que ter em nossas vidas. Temos que ter sede de tornar o coração de Deus feliz. É uma honra deixar Deus feliz. Nós temos que mudar de pensamento, mudar os nossos corações, mudar a nossa vida. Porque Deus, Ele sabe de tudo. E creia, eu falei para Dona Cida, conversando com a Dona Cida, Dona Cida, Deus contempla o seu coração. Porque quem não sabe, o Jackson, a Alexia, a família Alves, a Dona Cida e mais umas pessoas têm um empreendimento deles, do buffet. E eles foram fazer um buffet lá na minha família da Giovana. E eu conversando com a Dona Cida, eu falei, Dona Cida, creia em Deus. Eu falei para ela exatamente que Croel está dizendo aqui. Creia no coração de Deus. Porque Deus, o coração de Deus é puro. O coração de Deus, Dona Cida, ele tem um favor. Não é um favor, me desculpe, ele tem uma alegria de nos abençoar. E Deus, falando para Dona Cida, Deus vai te abençoar muito, vai abençoar muito o propósito de vocês. Se vocês crerem que Deus vai abençoar a sua empresa de buffet, se você permanecer firme, Dona Cida, Deus vai te abençoar. Eu falei para ela falou amém, Mateus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai abrir uma chave. E ela falou, Deus me disse que esse ano é um ano de colheita. Que esse ano é um ano que Deus vai me abençoar. E eu conversando com ela, eu quase chorei. Porque quem vê a história da Dona Cida é impressionante, fala conosco. Essa mulher é forte. E ela falando pra mim, Mateus, Deus vai me abençoar. E eu falando pra ela, Deus vai te abençoar, Dona Cida. Deus vai abençoar a sua vida, o seu emprego, a sua empresa, do seu filho, da sua nora. Deus vai abençoar. E meus irmãos, fique com essa palavra. Que nós possamos ter uma mente mudada, igual do Croel, igual da Dona Cida. Que a Dona Cida, a mente dela está mudada. Quem vê ela quietinha, mas a mente dela é uma mente conectada com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Essa palavra vai para Dona Cida. Eu sei que Deus está mudando de direcionamento. Mas Dona Cida, Deus vai te abençoar. Deus vai colocar coisas grandes em seu caminho. Ele já contemplou que você não irá sair do caminho dele. Ele já contemplou que você não irá se afastar dele. E agora, Dona Cida, chegou o ano, 2026 é o ano da colheita. 2026 é o ano que Deus derramará chuva sobre a sua vida e sobre a sua casa. Só mantenha firme do jeito que você está. Só mantenha as suas orações ligadas a Deus, que Deus vai te abençoar grandemente. Não só a Dona Cida, mas você também que está me assistindo. Tem uma mudança de chave de mente, tem uma mudança de chave em teu coração. Eu já estou mudando. Não aconteceu nada de diferente ainda, mas eu creio que meu Deus é um Deus fiel. Eu creio que meu Deus contempla meu coração e os meus desejos que estão ligados à casa dele, que estão ligados à igreja dele. Deus sabe do meu e do seu coração. Creia em Deus. E essa palavra que eu vim deixar para vocês hoje. Creia em Deus. Não deixe de dar seu dízimo, as suas ofertas. Porque Deus não está olhando para o seu dinheiro. Mas Deus está olhando sim para o seu coração. Porque Ele quer te prosperar na sua empresa, na sua mini empresa, qual seja for.
Deus quer te abençoar, a sua casa, a sua família. Porque Deus é um homem fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele cumpre seus propósitos, a sua palavra. Amém? Amo vocês com sua palavra. Desculpa se eu gaguejei. É porque eu tô nervoso. Eu tô aqui com a câmera aqui sozinho, mas eu tô nervoso. Porque eu quero que Deus fale comigo e eu passe exatamente aquilo que Deus colocou em meu coração para vocês. Tá bom? Beijo. Eu amo vocês grandemente. Vocês são o meu amorzão. Amo vocês. Beijo.